irmãos, e a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós, amém? Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar a Deus, agradecendo por esta manhã e a oportunidade que nós temos de estudar a palavra dele. Deus, muito obrigado por esta manhã, pela oportunidade que temos de louvar o nome do Senhor, de saber, ó Deus, que nós somos preciosos para o Senhor. Por isso, ó Pai, o Senhor enviou o seu Filho amado para salvar e resgatar, ó Deus, a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Que nesta manhã, ó Pai, o Espírito do Senhor possa nos renovar, possa trazer, ó Deus, além do direcionamento às nossas vidas, tirar, ó Deus, de nós as nossas preocupações, para que possamos, ó Deus, nos consagrar a Ti e fazer aquilo, ó Deus, que louva e glorifica o nome do Senhor. Que a Tua misericórdia nos visite, que o Espírito do Senhor nos conduza ao entendimento da Tua palavra e que esse momento de comunhão, ó Deus, aqui no templo e também dos irmãos, ó Pai, que estão virtualmente reunidos conosco, que todos nós estejamos centrados na palavra do Senhor. E ajuda-nos, ó Deus, a viver esses dias confiados, ó Deus, na Tua palavra, que independente das circunstâncias, sabemos que o Senhor tem cuidado de nós e tem direcionado a nossa vida. Tira, ó Deus, a dor e o sofrimento, que o Senhor traga cura, ó Deus, para este mal. Cuida, ó Deus, daqueles que estão em luto, daqueles que estão enfermos, daqueles que estão hospitalizados. E também, ó Deus, cuida da nossa nação, mas também, ó Deus, do mundo inteiro, quanto às questões de saúde, quanto às questões de economia e também, ó Deus, da política. Tenha misericórdia de nós e que ao estudarmos, ó Deus, a Tua palavra, entendamos que o Senhor, ó Deus, tem grandes propósitos para a nossa vida e nada, ó Deus, acontece por acaso na nossa existência. Que nós aprendamos, ó Deus, a buscar o Senhor, a estar na Tua presença e qualquer outro ensinamento, Deus, que vá nos fazer amadurecer e possa vir ao nosso coração. Nos abençoe com a Tua palavra e com a Tua presença nesta manhã. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, vamos ao nosso estudo já direto. Nós estamos encerrando hoje o Salmo 19, embora até terça-feira, segunda e terça, ainda temos artigos ou pensamento sobre o Salmo de número 19. Eu gostaria que você abrisse, nós vamos lê-lo novamente. Cada vez que a gente lê, a gente encontra uma realidade nova e um momento, E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da semana passada. Daqui a pouco nós vamos para um segundo texto, para que a gente possa estudar a palavra do Senhor. Salmo de número 19, nós vamos fazer a leitura dele por completo. Leiamos. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em nos guardar a grande recompensa
Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Irmãos, a gente na semana passada, nós esforçamos para lembrar desse princípio aqui, as palavras dos meus lábios e o meditar, além de encontrar aqui o termo em nos guardar a grande recompensa. E nós fomos ler Tiago, e eu gostaria de convidá-lo para que nós pudéssemos ir até este livro, Tiago, que é o livro de Provérbios do Novo Testamento. Então a gente encontra lá o livro de Provérbios no Antigo Testamento, e Tiago é um livro proverbial, tem os ensinos bíblicos e tudo, mas ele utiliza aqui diversos princípios, ele vai falar de muitas coisas, de sabedoria, da preguiça, do modo de tratar as pessoas, da origem do mal, da tentação, da provação, e aqui ele fala sobre o uso da língua, como é que eu devo utilizar as minhas palavras, e aqui a gente encontra uma análise de como é que nós devemos nos comportar dia após dia. Do verso 19 até o verso de número 27 eu farei a leitura. Diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Irmãos, esse texto ele nos ajuda a pensar em três momentos que a palavra de Deus ela nos ajuda. A palavra de Deus ela nos ajuda na nossa regeneração. Então nós somos gerados pela palavra. A palavra de Deus ela nos ajuda a como tratar as outras pessoas, como nós vivemos na relação com as outras pessoas, especialmente no quesito de julgamento, do que a gente vai falar, como a gente vai falar. E, por fim, como nós devemos ser justos na nossa caminhada, dizendo que se você é alguém que conhece bem as Escrituras, que você é alguém que lê a palavra de Deus, é alguém que compreendeu a palavra de Deus, mas não põe em prática, você está se enganando, é um auto-engano. Então é um esforço inútil. Então é aquilo lá que o Senhor Jesus disse aos saduceus, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O Senhor Jesus também, numa outra conversa com os fariseus, dizendo o seguinte: examinais as Escrituras, ou seja, aqueles homens, eles examinavam as Escrituras, mas eles eram incapazes de perceber Cristo Jesus naquele momento, incapazes de perceber isso. Dia após dia eles examinavam as Escrituras, mas eles tinham dificuldade de entender
ideia qual era a vontade de Deus. Os saduceus enfrentaram isso. E nós podemos correr um sério risco, tá, irmão? Especialmente quando nós elaboramos um tema de que somos conhecedores das Escrituras, porque nós estudamos as Escrituras, encontramos uma melhor interpretação, um melhor modo de ler o texto, aí ainda nós encontramos isso. Ou seja, as pessoas vão nos avaliar do modo em que nós utilizamos as Escrituras e não o quanto nós conhecemos as Escrituras. A Escritura foi feita para que nós pudéssemos ter salvação, mas para que também nós pudéssemos obter sabedoria no nosso comportamento, né? Se eu fizer aqui uma reprise, nós paramos semana passada no verso de número 24, tá? A gente estava caminhando, mas eu queria fazer uma reprise aqui. Primeiro, né, nós somos regenerados, nós somos transformados pela palavra. Então, a pregação da palavra é de suma importância. A exposição da palavra, o levar as Escrituras a outros. Aqui existe um aspecto missionário, então nós necessitamos fazer com que a Bíblia chegue a outras pessoas. Nós precisamos ler a Bíblia para eles, nós precisamos fazer com que eles tenham acesso à palavra de Deus, pois esse é um mecanismo que nós temos. O seu testemunho é fundamental. O testemunho aqui é comportamento, tá? O seu comportamento. Mas existe um outro aspecto do testemunho que é o seu anúncio. E na verdade, o testemunho está mais para o que você diz do que o que você faz. Preste atenção para depois não ter confusão. É mais importante o que você diz do que o que você faz. Preste atenção nisso. Por quê, irmãos? Porque você não é a pessoa importante. Não é a sua vida que é importante, mas é a palavra de Deus. Mas preste atenção, a hora que você disser, o que você faz comprometerá o que você diz. Então, existem pessoas que vivem muito bem, mas elas não acreditam em Deus. Elas têm bom comportamento, mas elas nunca anunciarão a palavra de Deus. Ou seja, não tem valor. Tem valor moral na sociedade, mas ele não tem valor para a salvação e para a transformação. Por isso, então, você necessita pregar a palavra, mas automaticamente você deve viver de acordo com essa palavra. Então, aquilo que você diz deve estar de acordo com o modo em que você vive. Mas o mais importante é a proclamação. Sabe por quê, irmãos? Porque é o mais difícil. O mais fácil é viver a própria vida, pensando nos seus próprios prazeres, cuidando da sua própria existência. Você é fiel à sua esposa, você cuida dos seus filhos, você é uma pessoa honesta, trabalha. Mas e Deus nessa história? Onde Ele entra? Se tudo traz benefício a você, que hora que as pessoas vão ouvir que você se comporta assim, é porque você crê em Deus. E como é que você crê e de onde você tira essa informação? Das Escrituras. Então tem uma frase aí, que na verdade eu já não sei mais quem é o autor dessa frase, né? Que ela diz assim: se necessário, use palavras. Não acredite nessa frase, ela não é do Evangelho, ela não tem nada a ver com a proclamação do Evangelho. Porque ele está dizendo o seguinte: fique calado, viva a sua vida tranquilamente, não anuncie. Mas se um dia precisar, fale. Não, fale o tempo todo. É isso que a palavra de Deus nos chama a fazer. Então, eles falam com essa frase de Agostinho, depois falaram que é de Francisco de Assis, depois trouxeram mais para perto aqui e tudo. A ideia é que você está enaltecendo o comportamento e minimizando o anúncio da palavra. Como é que vem a fé, irmãos? Romanos capítulo 10 diz isso. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. De um modo geral, testemunho não é a vida que eu vivo. Testemunho é o que eu declaro. Nenhuma testemunha vai a um tribunal e apresenta a sua vida. Olha para mim,
E aí, mas você está aqui? Não, estou para poder apresentar ali uma defesa em favor de fulano. Ele disse, mas até agora você não falou nada de você, você ficou calado aí, mostrou tudo, mostrou quem você é, mostrou seu passaporte, mostrou seus títulos, mostrou sua família, apresentou, e você é isso. Então, que hora que você vai falar do réu? Que hora que você vai apresentar uma defesa? Então, testemunhar é apresentar uma defesa em nome de Cristo. Foi isso que os discípulos fizeram. Os discípulos não passaram a viver juntos, andar de um lado para o outro, e todo mundo, olha lá como é que eles vivem tão bonito e tal. Não. A Bíblia diz que eles saíram a anunciar a palavra. Então, testemunho não está ligado ao modo em que você vive. Testemunho está ligado ao que você proclama. Mas o modo que você vive fará o quê? Dará valor e significado ao seu testemunho. Tinha uma vizinha crente que brigava muito com uma vizinha não crente, uma pessoa assim e tal. E aí um dia as duas estão lá fora, assim, lavando a calçada, uma não viu a outra, e a moça que era crente estava cantando: só o poder de Deus pode mudar teu ser, a prova que eu te dou. Aí ela viu a vizinha, lá, 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 porque ela não podia dizer, ele mudou o meu. Então a vizinha não vai saber a letra da música, ela não vai na igreja. Então é mais ou menos isso, tá? Viva o Evangelho, viva, mas não deixe de anunciar esse Evangelho. Então a palavra ela faz isso, ela faz-nos viver, e aí ele mostra como é que eu devo utilizar as minhas palavras na convivência com outras pessoas, A minha língua, aqui ele fala sobre isso. Então ele utiliza lá: todo homem seja pronto para ouvir. Pronto aqui é táxi, está preparado para ouvir, mas que ele seja tardio para falar, tardio para irar. E aí, então, a ideia aqui é de alguém que é retardatário, é alguém que retarda as coisas, alguém que atrasa as coisas, porque nós somos prontos para falar, não é assim, a gente fala de imediato, e a gente demora para ouvir. A gente deveria utilizar as regras. Alguém diz que Deus nos presenteou com 2 ouvidos e 2 capacidades de captação, que são as orelhas, mas Ele deu-nos uma única boca, com uma única língua, cercada por dentes e que pode ser fechada. Esse aqui não fecha, naturalmente. Então nós somos obrigados pela natureza a ouvir, mas a natureza nos deu a possibilidade de falar, mas é aquilo que está no coração, é o que sai da nossa boca. O que entra, se a gente não deixar vir ao coração, não há mudança. Então por isso ele trata desses itens. E eu queria ir para o verso de número 23. Ele diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Primeira informação aqui, o texto diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra, mas a gente hoje tem a Bíblia na mão, então nós somos leitores, acho que a gente tem uma facilidade. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo, isso já está comprovado. Então nenhum outro livro é mais vendido do que esse. Dentre os livros de linha evangélica, o segundo livro mais vendido do mundo, depois da Bíblia, a Bíblia primeiro, é um livro chamado O Peregrino, de John Bunyan. Tem um filme, mas eu recomendo ler o livro. É maravilhoso. Ele conta a história de uma pessoa, desde do
seu nascimento e a sua natureza pecaminosa, até a conversão, até a chegada, né, na cidade de Deus. Um livro maravilhoso para você dar uma lida, né? Quem escreveu esse livro, John Bunyan, ele estava preso e ele então escreveu. Então, só um dia de dar oportunidade e pega, quem gosta aí da linha das Crônicas de Nárnia, vai gostar do Peregrino. Tem uma linha assim, então legal, segundo livro. Mas agora preste atenção, qual é o livro mais vendido? A Bíblia. Mas está provado que não é a Bíblia o livro mais lido. É mais vendido, é mais distribuído. Mas nós vivemos uma geração onde ele não é mais o livro mais lido. Tim Keller, ele falou sobre isso e ele disse: e a prova que nós temos é de que a sua não é lida. Ele já pegou pesado, né? Não precisa de tanta estatística. Veja quantas Bíblias tem na sua casa e quantas você lê todos os dias, estuda e até o final do ano, né? Ele já faz o empacotamento aqui para dizer que nós mesmos somos a prova de que não é o que a gente mais lê, né? A turma que estuda, tanto de livro que eles têm, eles encontram tempo, vira madrugada e tudo. A Bíblia fica lá no final. Um jovem uma vez chegou perto de mim e disse: pastor, tem 3 anos que eu estou estudando para concurso e passei no concurso, tem 3 anos que eu estou lendo livros, e nenhum desses dias eu sentei para ler a minha Bíblia. Só leio Bíblia quando eu estou no culto, só na reunião, né? Então aqui está dizendo que, porque se alguém é ouvinte da palavra, nesses dias aqui, irmãos, o pessoal não tinha Bíblia em mãos. Primeiro, você não tinha o Novo Testamento, você só tinha o Antigo Testamento. Quando as cartas chegavam nas igrejas, elas eram lidas por alguém na frente. Para você ter um texto desse, irmão, era muito caro, não era algo barato. Só para vocês terem ideia, quando Lutero traduziu a Bíblia, ele fez 40 versões de início. Mas quem comprou? Somente reis, somente pessoas extremamente ricas, por causa do valor e o peso que era. Então, nem todo mundo tinha escritura em casa, ou seja, a maioria das pessoas não tinha. Primeiro, o tamanho que era em couro. Imagina você carregar, né, no caso aqui, 39 livros de juntar. De vez em quando a gente vê umas fotos de uns pergaminhos mostrando o Antigo Testamento todo, enorme, que ninguém conseguia carregar isso. Você fazia um rolo desse tamanho para carregar um livro apenas, né? Você pega lá um couro de cabra e ali então estava o texto bíblico, você tinha que carregar aquele livro de um lado para o outro. Hoje eu carrego aqui, ó, né? De vez em quando o pessoal brinca comigo, né? Porque eu uso o meu celular. Algumas pessoas acham que não vale. Irmãos, se no hotel tivesse aqui, eu disse: maravilha, olha o trabalho que eu tive, olha como é que é mais. A palavra de Deus se tornou muito mais rápida, né, no meu celular. Esquece celular, porque dá ideia de que celular perturba o culto, né? O celular perturba o culto de quem usa mal. Esse é o problema. Mas é um aparelho que você tem, eu pelo menos tenho 23 versões de Bíblia no meu aparelho. O que te distrai é você. Por exemplo, uma revista de escola dominical pode te tirar e distrair do culto. A pessoa que senta ao seu lado pode ser sua esposa, seu filho. Sabe aquela penca de chave que você dá para o seu filho para ele entreter na hora do culto? Aquilo é pior do que celular. Sabe aquele copo descartável? É pior do que sabe. Bater papo um do lado do outro é pior do que celular. Por quê? Porque você tem controle sobre o seu celular. Você vai lá, desliga ele, a pessoa do lado, ao constrangimento. Ô dona, pega a chave desse menino. E gente que conversa sobre outras coisas na hora do culto. Preste atenção, porque às vezes nós focamos num elemento e o problema está em nós. E aí então eu posso demonizar os objetos. Quantas vezes eu já vi no culto o cidadão ler a revista de escola dominical por inteiro? Abertura de escola dominical, ele não leu hora nenhuma.
Aí na abertura da escola dominical, ele quer estar antenado na hora da lição. O que ele vai fazer? Ele vai ler. Então o celular, ele é tão ruim quanto essas coisas. Mas todas essas coisas precisam de quê? Domínio. É quem vem para o culto, é quem faz a reunião. Tem gente que consegue vender produto. Eu sei de uma história de 2 líderes, 2 pastores, que no culto um vendeu um carro para o outro, trocou o carro, não, vamos vender amanhã, a gente fecha o negócio, pô, amanhã a gente encontra. Então, beleza, fechado. E eu do lado, vendo. Então presta atenção, qualquer coisa te distrairá. Mas quando eu uso o meu aparelho, que é um notebook pequenininho, que é um computador desse tamanho pequenininho, e aí eu consigo ter acesso a essas especialmente traduções, às vezes comentários, para mim é maravilhoso. Preste atenção, a gente sempre culpa os adolescentes, né? Essas meninas que usam telefone celular, toca na igreja, pode observar, nunca é de celular de adolescente. É sempre de quem? Adulto. Se fosse um adolescente, vamos expulsar ele do culto. Sai daqui, menino! Mas é adulto. Os meninos conversam, eles leem e socorre a gente. Teve um dia que eu precisei entender uma palavra, eu não sei. Falei, fulano, você está com o celular aí, pesquisa o livro ali e me dá a tradução. Na hora, eu falei, que coisa maravilhosa. Então, qualquer instrumento, qualquer coisa pode distrair você de ouvir a palavra. Mas preste atenção, se você tiver controle, nada te incomodará. Nada, mas nada. Mas você pode criar o melhor ambiente para essas coisas. Tem essa discussão. Então o texto aqui diz assim, bem-aventurado o que ouve. Por quê? Porque as pessoas não tinham acesso a essa leitura. Hoje não, hoje nós temos acesso. Então, o bem-aventurado aqui é o que lê. Em Apocalipse fala sobre isso: é bem-aventurado é o que lê, bem-aventurado é o que ouve e bem-aventurado é o que guarda. Ele fala de 3 pessoas, de 3 grupos de pessoas. Primeiro, o que lê. Quem é o leitor? É alguém que foi à frente. Era comum os escribas fazerem isso. Lembra de Jesus lá no templo, abrindo em Isaías capítulo 61, e ele vai e lê o texto: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele fala assim, cumpriu-se isso hoje. Era assim que acontecia. Ninguém tinha uma Bíblia na mão. Por isso que os bereanos voltavam para casa para examinar o quê? As Escrituras, porque provavelmente eles tinham um rolo que eles não carregavam para qualquer lado, né? O apóstolo Paulo, na sua conversão, ele gastou 3 anos estudando as Escrituras. Então ele não carregava para tudo quanto é lado, onde ele estava, tudo, mas ele tinha acesso a esse material. E nós temos hoje uma facilidade enorme de ter acesso às Escrituras, mas a gente acaba deixando ela para último, em último lugar, em última instância, a última pesquisa. Mas aqui o texto diz, né? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante. E é comum a gente vai ver isso, né? Falar, mas você lê tanto, você conhece tanto pela palavra, é ela que. Aí disse, mas eu não quero guardar isso. Ele diz, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Ou seja, todas as vezes que eu abro as Escrituras, eu vejo a minha face, eu vejo quem eu sou, né? A Spurgeon e Moody, que falavam um pouco sobre essa realidade, ele disse, ou as palavras deste livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará das palavras deste livro. Então, quando a gente abre a Bíblia, é um autoexame. A gente começa a ver a gente mesmo. A gente começa a fazer uma leitura, né? Mas preste atenção, naquela época o espelho era diferente do espelho da nossa geração, né? Era comum as pessoas usarem como espelho a água. Então as pessoas colocavam uma bacia d'água, levavam ao sol e ali elas viam a própria face. E existia o polimento, né, do latão
ou de algum outro objeto que dava polimento, então você conseguia ver, você polia direito, o ouro, então daria para trazer um reflexo. Só que era um reflexo que não era muito exato. Por isso, então, ele fala da necessidade de voltar ao espelho. Por quê? Porque quando você se olha e esse espelho que te reflete, e você não consegue ver muito bem a sua cara, diz o quê? Você reflete a si mesmo. Então a sua imagem, ela não é perfeita, ela precisa ser corrigida, ela precisa ser acertada. E aí então quando você tira o espelho, tira de novo. Mas hoje que a gente tem esses espelhos maravilhosos, né, que engorda, que emagrece, deixa a gente sim, tá, esses negócios todos, deixa a gente mais bonito, tem uns que deixa a gente meio estranho e tal, mas você vai lá e olha, você consegue ter uma exatidão na avaliação. E aí então, quando você termina de se olhar, aí você sai e diz, deixa eu conferir aqui de novo. Aí você vai lá e confere. Então a palavra de Deus tem esse aspecto aqui, de mostrar quem nós somos. E o que ela mostra? Ela mostra o lado bom e ela mostra o lado ruim. Ela nos faz ser avaliados. Por isso ele diz isso, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas preste atenção, aqui ele está dizendo que não era de beleza. A aparência aqui é que ela é negativa. E você precisa revisitar para saber quem verdadeiramente você é. Então quando eu leio as Escrituras, eu sei quem eu sou. Quando ela fala de perdão, quando ela fala de dar tempo a Deus, quando ela fala dos meus bens, quando fala da minha ganância, quando ela fala da sexualidade, do meu casamento, da minha relação com o filho, de como eu vivo na sociedade, do meu trabalho, o tempo todo a Bíblia está mostrando quem eu sou, para que eu possa corrigir a minha rota, né? Alguns hoje chamam a Bíblia de GPS, né? Esquecendo a ideia das falhas do GPS, pois é feito, né, por ser humano. Mas qual é a coisa esplendorosa do GPS? É a confiança. Você faz, você digita o número, seguir, rotas, iniciar. Vira direita, vira esquerda, vira esquerda. Chegou no seu local. Não, nem acredito. Agora presta atenção. Você lembra o caminho que fez? Eu não lembro. Eu estava aqui, ó. Você esqueceu de confiar na sua própria mente e passou a confiar naquele equipamento. Então a Bíblia é chamada de GPS. E aí eles têm feito uma sigla sobre GPS, né? Aí a turma então vai pegar e utilizar esse ícone. E o GPS, quando você erra o caminho, o que ele faz? Ele diz lá, corrigindo a rota. Ele acerta, ele diz, você entrou no lugar errado, você não me obedeceu. Vamos corrigir a rota? Vamos. Aí você voltou, aí você agora sim, chegando. Qual é o grande propósito do GPS? Chegar ao seu destino. Gente, é tão bom, né? Chegar ao seu, você chegou ao seu destino. Seu destino está à sua direita. Um dia eu fiz algumas vezes, né? Registrei o endereço da minha casa lá no negócio de casa para trabalho, de trabalho para casa, né? E não era muito de usar, ele deixava registrar, mas nesse dia eu fiz. Só que eu desliguei, eu deixei o GPS funcionando. E ele foi falando, mas eu sabia o caminho, era mais, né, só para saber como é que funcionava. Quando eu parei na porta da minha casa, ele não disse assim, você chegou ao seu destino. Gente, ele disse assim, você chegou à sua casa. Aquele momento que eu ouvi isso, eu falei, gente, que alegria. O ter ouvido isso, foi não, pessoal, cheguei na minha casa e eu ouvi isso, né, na informação. Aí o dia que eu fiz o inverso, ele chegou do seu trabalho, eu falei, cheguei aqui, né? Em casa era mais tranquilo.
Então, a Bíblia tem essa ideia para nós. Ela é um guia seguro. Ela sabe muito bem do que nós necessitamos. Por isso, irmãos, eu visitar as Escrituras deveria visitar na quantidade que eu me arrumo. Alguns dizem que a gente tem que confessar pecado à medida que a gente toma banho, a gente faz asepsias. Então, todos os dias você toma banho, todos os dias você faz asepsia, então todos os dias você precisa confessar pecado. E as Escrituras, eu preciso voltar a ela todos os dias, para saber quem eu sou. Ela mostra quem eu sou, ela revela a minha natureza. Aí o verso 25 fala agora de como é o procedimento. Olha você ver. Mas, ele fala do negligente, o que ouve e não pratica. Mas agora ele está falando do que pratica. Ele diz assim: mas aquele que considera aqui, irmãos, é copiar. Aquele que copia. Sabe quando você tem consideração por alguém? Diz: olha, eu tenho grande consideração por você. O que você está dizendo para essa pessoa? Você é um excelente exemplo e eu gostaria de copiar o seu comportamento. Isso que é considerar. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não será ouvinte negligente, mas operoso, praticante, e será bem-aventurado no que realizar. Então, o que ele está dizendo aqui é que quando você ouvir a palavra de Deus e quando você ler a palavra de Deus, considere o que está ali. Tome aquilo como valor, como valioso. O que a palavra de Deus diz? A gente aconselha muitas pessoas. É muito comum eu ser obrigado, pelo princípio, de dizer às pessoas: olha, o que nós vamos conversar aqui, nós vamos pautar na palavra de Deus. Mas uma vez eu tive que ouvir isso, aconselhando um rapaz, e ele muito relutante por causa do que ele estava praticando. E eu disse: rapaz, mas o que a palavra de Deus diz? Aí ele disse: eu não quero saber o que a palavra de Deus diz. Gente crente. No outro fato, aconselhando um casal, a esposa disse: isso é coisa de igreja, pastor. Achando que a gente estava conversando sobre casamento e tudo. Eu falei: não, filho, essa coisa é sobre a palavra de Deus. Não, isso é coisa de homem. Eu falei: não, é sobre a palavra de Deus. Aí disse: eu não me importo. E às vezes a gente vai. É comum os pais pressionarem os filhos dizendo sobre a Bíblia, e os filhos, eu acho que eles não estão querendo ignorar o que é a palavra de Deus, mas estão cansados de tomar sabão, é mais isso. Então, às vezes, algumas pessoas vão utilizar as Escrituras como princípio, mas ele vai ser muito chato. Era melhor então ficar calado, às vezes. Mas é a palavra de Deus que nos fala isso. Então, quem considera aqui, considerar é ouvir o que a palavra de Deus nos diz. Como é que ela manda nos comportar? E aí então você considera, você diz que a palavra de Deus é importante para você, você entende que as Escrituras têm valor, e aí então você coloca em prática. Qual é o resultado aqui? O texto está dizendo que você vai ser bem sucedido. Preste atenção, bem sucedido na nossa cabeça é de que a gente vai ganhar dinheiro, é de que nada de mal vai acontecer conosco, é de que a nossa saúde, essa ideia do que as pessoas tem por trás do colocar em prática a palavra de Deus. Não é nada disso. Nada. Isso aqui está dizendo o seguinte: se você observar o que a palavra de Deus diz, você não será escravo das suas palavras. E a pior coisa que tem é você ser escravo de quem? Das suas palavras. Por quê? Porque se você conseguir controlar a sua língua, preste atenção, ninguém vai culpar você que você falou besteira. Por isso, então, é chamada de lei da liberdade.
Porque você conseguiu fazer o quê? Ficar calado. Pode ser julgamento, pode ser maledicência. Ninguém vai tomar você como escravo das suas palavras. É disso que ele está falando, tá, irmão? Então, agora eu sou livre. Nada, não. Aqui ele está falando de como você fala as coisas. É aquilo que você diz, né? Nós estamos vivendo um momento, vou usar aqui como modelo, né, de que a gente quase não está querendo acreditar em ninguém. A gente não está querendo acreditar nos anúncios de mídia. Você não pode acreditar nas mensagens que você recebe pelo WhatsApp. Você não pode acreditar nas mensagens que você recebe pelo Facebook. Você não pode acreditar no número e avalanche de informações que estão passando para você. Agora preste atenção. Quando você passa isso para frente, você se torna um escravo de quê? Que você demandou, né? Tanto que, para mim, é importante não só o que você recebe. Presta atenção, né? Existem muitas pessoas que recebem cada material no seu WhatsApp. Então, por exemplo, se você é de um grupo de família e tem um parente lá que é meio desbocado, que ele não tem controle, tem criança no grupo e o cara manda imagem pornográfica. De duas, ou você pede o cidadão para parar ou sai do grupo. Mas não, pastor, que não me afeta não, mas você está exposto. Segundo, provavelmente, se você quer manter uma identidade, a primeira coisa que você vai fazer é apagar aquilo que você acabou de ver. Mas tem gente que não concorda, mas também não apaga. Fica lá. O dia que ele está bem, ele segura. Mas o dia que ele não está muito bem, ele fala, essa piada aqui é uma piada pornográfica boa, vou mandar para o meu grupo de amigos lá no trabalho. Porque 2 amigos mandaram 2, você quer concorrer. Aí, você manda mais uma. Na fofoca, você recebe fulano, está sabendo fulano, mas você não pode ficar vazio. Você não pode dizer assim, fulano, né? Vamos orar. Não, você fala, e eu estou sabendo também. Você está sabendo? Aí alguém descobre a conversa. E você diz, mas foi fulano que começou essa conversa. Então você recebe, mas não armazena. Além de não armazenar, você também não distribui. O distribuir mostrou assim o seu processo de escassez de dignidade. O texto aqui está falando disso. Quando você está irado, quando você está com raiva, agora o outro lado, quando você está desejoso de prazer, quando você entende que aquele pecado te dá um prazer enorme, aí você segura e diz, eu não vou cometer, eu não vou falar isso. É isso aqui que o texto está falando. Se você obedece o que a palavra de Deus diz, pronto para ouvir, tardio para falar, você vai fazer o quê? Você não vai comprometer a sua palavra e ninguém vai te julgar pelo que você disse. Você pode ter pensado, mas você não disse, você não expôs. E a sua vida deve estar de acordo com a informação dessa palavra. Aí o salmista diz, as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração. Por isso que é chamado, irmãos, aqui de na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, e será bem-aventurado no que realizar. Ou seja, aquilo que você disser, se for segundo as Escrituras. E às vezes um tanto de gente que é pego pelo que diz. Um tanto de gente que é pego pelo que faz. Ele não deveria ter feito. Então as Escrituras mostram isso para nós. O verso de número 26 mostra agora como eu devo me comportar nesse mundo. Ele está falando o seguinte: você quer ser uma pessoa religiosa, né? E nós buscamos isso.
Nós queremos ser servos fiéis a Deus. E aí ele diz assim: você quer mostrar? Ou você quer sair falando mal das pessoas? Você quer acabar com as pessoas? Você quer destruir as pessoas? Você quer criar confusão? É para isso que serve a sua vida? Aí ele diz: eu vou mostrar para você para que serve a sua vida religiosa. Quando você escuta a palavra, ele diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é o quê? Vã. É inútil. Por quê? Porque o que você diz contesta o que você crê. Ele é contrário. E olha, irmãos, todos nós somos avaliados assim. Eu sei que todo mundo vai usar desculpa, mas como é que as pessoas nos avaliam? Não é pelo que a gente fala, elas nos avaliam pelo que a gente faz. É assim que elas nos avaliam. Tanto é que de vez em quando a gente precisa utilizar o seguinte termo: não, mas eu sou humano, eu erro também. Mas a hora que você declara ser um cristão, você agora assumiu um grande compromisso. E ele está falando assim: não adianta nada você declarar, ler as Escrituras, falar o que fala sobre a sua fé, mas não viver. Onde é que Tiago vai trabalhar isso mais? É sobre a ideia lá de obras e fé. Com as suas obras, eu posso acreditar na sua fé, mas a sua fé sem obras, para mim, não vale nada. É isso que ele está dizendo. Eu quero uma religião verdadeira, então pelo meu comportamento. Por isso ele vai dizer: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então você se engana quando você ouve a palavra e não pratica. Você se engana quando declara ter fé, mas não põe em prática. Sua religião é inútil. Aí ele pega um resumo de justiça. Preste atenção. Não está agora referente a Deus, mas está referente à justiça. Como eu trato as pessoas e como eu devo viver nesse mundo. Ele diz assim: a religião pura e sem mácula, então não contaminada, sem dificuldade, é qual? Para com o nosso Deus e Pai é essa. Parece que ele resume muito, né, a fé, um negócio complicado. Mas o que ele está combatendo aqui, irmãos? Ele está combatendo um mau comportamento contra outras pessoas. Ele diz assim: se você não sabe o que fazer com a sua fé e fica falando mal das pessoas, se você utiliza mal a sua fé ao ponto de você brigar com todo mundo, criar confusão com todo mundo, discordar e levantar confusões e trazer conflito, se você não sabe usar a sua fé, eu vou mostrar, eu vou te dar um caminho bom aqui. É isso. Mais ou menos assim, quando você fala para o seu menino: sai desse computador e vai ler um livro, sai desse computador e vai lavar o banheiro, sai desse negócio da televisão e vai fazer a sua cama. É mais ou menos isso. Ele diz: para de fazer o que você está fazendo, eu vou dar aqui 3 dicas para você. Ele diz assim: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Em vez de você ficar falando, vai fazer alguma coisa. E aí o que ele apresenta? Apresenta 2 problemas sociais. Ele apresenta aqui 2 problemas sociais. Ele diz: em vez de você ficar esse tempo todo na frente da televisão, por que você não pega o telefone e liga para sua tia que está doente, para o seu primo que está passando mal? Porque em vez de você ficar aqui sentado com o vizinho falando mal das pessoas, você não sai e vai no orfanato e ajuda quem tem? Em vez de você gastar esse dinheiro todo com pornografia, por que você não ajuda pessoas carentes? É isso que ele está dizendo. Só que ele aplicou para 2 grupos. Qual grupo? Viúvas e órfãos, né? Então a gente precisa compreender aqui. De vez em quando eu apanho quando eu falo sobre isso, tá bom? Mas é o que o texto bíblico diz. Não é qualquer viúva e nem qualquer órfão. Porque nós achamos que uma pessoa classificada como órfã, ela é necessitada. E uma pessoa classificada como viúva é necessitada. Só que o necessitado aqui é carente de recurso.
Imagine um órfão milionário. Eu vim aqui te visitar, trazer uma cesta básica, você está necessitado. Faz sentido? Pega uma viúva rica e você vai lá na casa dela e diz: olha, eu vim aqui trazer uma espumadeira, porque eu sei que você está sem negócio e tal. Não, um pau assim, assar macarrão e tal. Vim aqui trazer um quilo de sal, porque eu sei que você está. Ela diz: não tem necessidade não. Então preste atenção. Viúvas e órfãos verdadeiros é o que Timóteo diz. Paulo e Timóteo diz. Ele diz que existem viúvas não verdadeiras. Ele fala lá. E ele classifica assim: viúvas acima de 60 anos de idade. Olha para você ver. Então ele não está falando aqui que uma pessoa viúva e um órfão são pessoas carentes de necessidade. São pessoas que perderam entes queridos e necessitam do nosso consolo e conforto. É outra coisa. Mas preste atenção: é só órfão e viúvo? Não. Outras pessoas perdem seus parentes e necessitam. Mas ele não está falando, ele está falando de um dever social, irmãos. Então você não vai sair aí dando cesta básica e ajudando financeiramente órfão e viúva que tem dinheiro, não tem necessidade. Mas aqui era assim: um homem que trabalhava, sustentava tudo, quando ele morria, quem é que cuidava da viúva? Ou ele cumpria a lei, dizendo que o irmão mais próximo poderia casar. Essa é uma lei judaica, não era uma lei romana. O órfão era alguém, um menino que não tinha recurso. E aí então você tinha que ajudar para ele erguer e ele cuidar, então, porque ele vai ser órfão a vida toda, irmãos. Se o menino perdeu o pai e a mãe aos 2 anos de idade, quando ele tiver 60 anos, ele é órfão ainda? Ué. Mas ele pode ser um milionário órfão e você tem que ajudá-lo? Não há necessidade. Então nós precisamos entender que aqui são pessoas carentes. E eu acho que é oportuno aqui. Nós iniciamos, né, um empreendimento, a junta diaconal, de ajudar uma família. Então sofreu um acidente de moto, né, está acamado, ele não consegue movimentar, os irmãos viram, né, o quadro em que ele está, e nós vamos contribuir. O nosso alvo é de R$ 1.400 para ajudar a cobrir a frente da casa, porque o sol e a chuva molham o quarto e aquece tudo, e quando a chuva desce, entra pela sala e pela cozinha. A esposa trabalha, graças a Deus, tem um seguro, tem uma ajuda médica, mas é uma necessidade deles, porque o recurso que ele tinha não chegou. Então, até mesmo ele sendo segurado pelo INSS, ele não tem recebido. A gente vai lá, ajuda, resolve um problema. É um modo de a gente fazer. Olha o tanto de gente. Então, não é somente os órfãos e as viúvas. Sabe por quê, irmãos? Porque o judeu tinha um princípio: cada um cuida da sua família. E o apóstolo Paulo diz: se você não cuida dos seus, você é pior do que um incrédulo. E agora é o seguinte: a viúva carente necessita de ajuda. Mas se você souber que a família tem recurso, vai à família dela e declare: olha, a sua mãe está passando por necessidade, sua tia está passando por necessidade, os seus parentes estão passando fome e você está aí com carrão, com casa, tem dinheiro, você precisa ajudar. É a sua família. O que o apóstolo Paulo, depois você dá uma lidinha lá, segunda carta de Paulo a Timóteo, tá bom? Depois de falar coisa minha. Ele chega ao ponto de dizer o seguinte: manda os filhos e os netos cuidarem. Se não tiver parente, que a igreja ajude. E que a igreja não seja sobrecarregada. Irmãos, quantas vezes nós já fizemos campanha para ajudar uma pessoa carente, enquanto que o irmão tinha dinheiro para bancar tudo. O pai ou os filhos tinham dinheiro para bancar tudo. Mas quem foi dar? A igreja. Presta atenção, não é pelo valor, é pela dignidade. E é segundo a palavra de Deus. E encerra, ele fala do outro item. Ele diz: nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Esse aqui é um outro aspecto. Então é um dever social, mas agora ele fala de um dever de santidade. Você quer mostrar para as pessoas que você é uma pessoa crente? Ajude quem tem necessidade. Não fique aí falando mal das pessoas, arrumando confusão. A palavra de Deus nos instrui para isso.
Além de tudo, você fica calado, você para de arrumar confusão. Aí ele diz, mas preste atenção, você precisa guardar-se incontaminado do mundo. O incontaminado do mundo aqui, irmãos, é que ele não deveria, primeiro, participar de cultos a deuses falsos e deuses estranhos. Primeiro comportamento. Segundo, ele não deveria ouvir o que o mundo está dizendo. Como é que o mundo nos guia? Por que ele está fazendo isso? Em contraponto à palavra. Quem é que deve nos guiar? É a palavra de Deus, que é santa e que não passa, ela permanece, ela é para sempre, dia após dia. Ou seja, irmãos, nós somos regenerados pela palavra. A palavra de Deus nos ensina a comportar na relação com as outras pessoas, e a palavra de Deus nos ensina a comportar referente à justiça e bom comportamento no dia da vida. Mas só vai ser abençoado, só vai ser feliz, só vai ser bem-sucedido o operoso praticante, e não o simples ouvidor ou o simples leitor das Escrituras. Que Deus nos ajude, né? O Salmo 19 nos ajuda a pensar em muitas coisas, e hoje nós pensamos sobre meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios. Que Deus nos abençoe. Os irmãos aí de casa, que Deus abençoe a vida de vocês, e nós retornaremos às 19 horas, né, para cultuarmos e louvarmos o nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela tua palavra, e ajuda-nos a considerá-la como vital para a nossa caminhada. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, tenhamos um bom dia, uma boa refeição junto com a família, e atenta ao necessitado, irmãos, né? Deve ter alguém que precisa de um contato seu. Manda um recadinho, você sabe, um tanto de gente que está enfermo aí, né? Manda um olá, estou orando por você, que Deus abençoe a sua vida. Manda um áudiozinho, né? Diz, olha, estou lembrando de você. Fala com um amigo, ó, queria ter momento assim para poder encontrar, mas estou aqui distante, com saudade, né? Pessoas carentes. E procura ajuda diaconal para você fazer a sua contribuição. Nós queríamos terminar domingo que vem, tá? Para a gente já iniciar o telhado, né, que nós temos para presentear aquela família que hoje vive uma necessidade. Que Deus nos abençoe. Tenhamos um bom dia. Um abraço.